Olá, boa noite. Um pouquinho atrasada, mas cheguei. Sempre os tricksters da vida, né? Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial e já já apresento para vocês. Vou esperar o pessoal ir entrando um pouquinho pra gente se organizando. Enquanto isso, eu vou dar alguns recados, tá? O primeiro recado é que a nossa rifa já está rolando e dia 9 de julho, às 19 horas, a gente vai fazer o sorteio dessa mini biblioteca com 170 livros, mais R$ 400 em Vale Livros, mais 2 ilustrações da Keila, 3 meses de assinatura no aplicativo da Bamboleio e ainda uma eco bag. Oi, Mari! A Mari também faz parte da organização. E para vocês comprarem, né, a rifa, basta entrar no rifei.me/mini-biblioteca. E também está rolando, nesse paralelo, o bingo do meu aniversário, que também é uma ação beneficente, mas é uma ação beneficente para uma outra causa. E aí vocês entram, enviam um Pix, né, para a conta do Padre Júlio Lancelotti, para a paróquia dele, que tem um projeto para as pessoas em situação de rua. E depois me mandam um comprovante, e aí com esse comprovante eu envio uma cartela de bingo e alguns numerozinhos de sorteios para concorrer a vários livros, entre eles o da Flávia, né? A gente tem 2 livros da Flavinha lá. Então eu vou apresentá-la enquanto o pessoal vai chegando. E aí nós vamos ter... Tô super acelerada. E aí nós vamos ter uma conversa muito boa nessa sexta-feira. É uma conversa que gira em torno dos processos de criação e dos diálogos interartes. Então, eu vou apresentar a Flávia para vocês. Ela é paulistana, escritora, poeta e cronista. Formou-se em Direito, mas é especialista em Literatura pela PUC, mestre em Letras pela Universidade de São Paulo e doutoranda também pela Universidade de São Paulo na área de Estudos Comparados de Literatura Infantil e Juvenil. Ela tem diversos livros publicados, né, para crianças e jovens, e alguns deles selecionados pela Fundação do Livro Infantil e Juvenil, a Finelige, para o catálogo de Bolonha, né? Agora, em 2020, ela recebeu o prêmio da seleção Cátedra de Leitura da Unesco pelo livro maravilhoso publicado pela USE, que é o Maremoto. E quem quiser mais conhecer o seu trabalho, vão lá no Instagram dela, que é Flávia Reis, _literatura, ou no site www.flaviareis.com.br. Como as nossas sextas-feiras, a gente sabe que a semana foi bem puxada, sempre tem um monte de coisa, então a ideia é que esse bate-papo seja bem tranquilo. Então eu vou convidar a Flavinha e a gente já vai conversar. Aqui, a senhora Flávia Reis. Vamos ver, eu te mandei... Oi! Lantejola, só você mesmo para me puxar para uma live, porque eu primeira da minha vida. Vou até anotar aqui, hoje é dia de 25? Hoje é dia 25? 25/6/2021, a primeira live da minha vida. Eu recusei um monte ano passado, eu não quis fazer nada, assim. Então, mas eu agradeço muito o convite. Para você, eu não podia recusar, porque você é especial. Uma pessoa que só trabalha a favor da literatura e um engajamento lindo com os professores, treinamento da professorada, que é muito legal. Eu acho lindo o seu trabalho. Então, não soube dizer não para você. Eu fico muito feliz. As pessoas, às vezes, eu acho que elas ficam pensando assim, sempre no início, né, eu falo da minha relação com o convidado, eu sempre falo, é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa muito especial. Acho que as pessoas falam assim, gente, essa menina acha todo mundo especial? Não, eu só convido gente especial, eis a diferença. E você... Pode te chamar de lantejola? Não, né? Hoje tem tudo certinho, porque eu chamo o pessoal que está escutando, eu apelidei a Juliana de Juliana Lantejola, porque ela é orientanda da Lajolo, então eu chamo ela de Lantejola da Lajolo. Às vezes, Jujuba Lantejola, para ficar assim, mais performante.
Mas, puxa, obrigada pelo convite. Assim, é a primeira vez que eu já fiz com os editores, mas no YouTube, num outro formato, é diferente. Instagram é muito mais grande, né? E Gente, assim, eu tenho visto que você tem chamado muita gente legal, muitos assuntos legais e muita gente bacana da academia, né? E eu sou uma pessoa que transita, assim, na verdade, eu tô com um pezinho na academia, mas eu tô com mais pé na criação artística literária do que na academia em si. Então, eu não sou uma, tipo você, assim, workaholic, estudiosa. Eu sou uma pessoa que, na verdade, assim, dou atenção à academia, lógico, porque eu acho super importante, a gente aprende bastante, mas o meu pé mais é no processo de criação artística. Então, e aí na academia teoria, crítica e tal, não gosta muito de crítica genética, não entra muito nessas searas, então assim, mas eu tento assim ir me puxando, né? Até o meu orientador fala, Flávia, estou contente porque você conseguiu publicar 3 livros em 2020 fazendo um doutorado. Então, assim, veja que assim, eu estou mais mesmo com o pé na criação do que em si, imersos eu faço a pesquisa, lógico, mas é diferente, assim, que eu tenho dado atenção. mas sucesso em tudo, né? Então, isso que é importante. E, Flavinha, aqui nas sextas-feiras, eu sempre tento chamar pessoas que transitam pelo universo da academia, porque eu considero como um gesto formativo e informativo, mesmo que informal, numa sexta-feira à noite, no sextou, mas para a gente compartilhar um pouco, até mesmo com essa proposta de difusão social, né, dessa ciência que circula na academia, e trazer esse olhar para as coisas do mundo, né, para as obras, e no nosso caso aqui hoje, passando também pela sua experiência enquanto escritora, né? Eu gostaria de contar que a Flávia eu a conheço do grupo de pesquisa, né? E também fizemos o nosso mestrado mais ou menos na mesma época, no mesmo programa. E Sim. coisas que eu tenho muita felicidade é que a Flávia é uma das minhas melhores companheiras de viagem de congresso. Nós Ela Córdoba, né? É. Nós estivemos em Córdoba, foi muito bom. Córdoba, Brasília. Então, a melhor pessoa, uma das melhores pessoas com quem eu divido o quarto. E olha que não é tarefa fácil ficar comigo, porque eu sou espaçosa. Mas vamos lá, Flávia. Você falou um pouco desses espaços em que você vai transitando. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? O quanto esses diálogos interartes, eles estão presentes na sua vida, né? Ali nesse processo de produção dos livros literários, né? Desde, não sei se desde o primeiro, mas desde um pouco mais para trás, como os Bernardos, né? Até agora no Catassol e outros livros que você tem, assim, dessa última fornada. E também, já puxando, né? Já para fazer tudo misturado aí, e como também isso está presente, ou esteve presente mais forte, né, na sua pesquisa de mestrado. Então, vai conversando, a gente vai puxando e vai bagunçando tudo. O tema, bom, a gente vai falar de diálogos interartes, né? Eu estava até outro dia, eu estava dando uma oficina lá na USP sobre esses diálogos, né, de literatura e diálogo e pintura e outros tipos de ilustrações que tivessem ligados ou com o cinema ou com outros. E eu comecei minha oficina contando uma vez que eu fui lá para o Museu de Belas Artes no Rio de Janeiro e eu fui para ver uma tela da Batalha do Havaí, do Pedro Américo, que eu estava fazendo uma disciplina da Lilia Schwartz sobre antropologia e sobre leitura de imagens. Então, e aí eu entrei no museu e eu fui ver as obras do Pedro Américo e tal, e de repente eu bati o olho assim e vi um quadro do Davi e da Abzag, que é o Davi, o rei Davi, filho do rei Salomão, o rei Davi. E ele tá, assim, velhinho, bem velhinho, assim, com uma barbona, assim, no leito de morte. No leito de morte. E do lado dele, uma linda mulher, que é a Abzag, toda poderosa, linda, jovem, ninfa grega, assim. E deitada com ele. E embaixo, o museu fez um catálogo. No catálogo, eles estavam fazendo uma interação
de hashtag com a obra de arte. Então, era o rei Davi de Pedro Américo com a linda Abisag, um homem velho no leito de morte. Na verdade, a história na história do rei Davi, na hora que ele estava para morrer, ele pede uma mulher jovem, nua, deitada do lado dele, e eles resolvem atender o pedido. E aí eles pedem para Abisag, que era uma filha lá de um poderoso lá, amigo do rei Davi, que fala assim: você vai se deitar. E aí, no museu, eles fazem uma interação assim, hashtag crush. Então, todas as telas no museu lá do Belas Artes, nessa época, estava com uma interação de hashtag. Então, o Dom Pedro II, numa grande mesa, num banquete, aí eles colocavam assim, hashtag garoto faminto, sabe? Eles faziam tipo uma interação de hashtag com a obra de arte. Por que eu estou falando isso, né? Porque a interação de quem está lendo uma imagem ou qualquer tipo de arte, né, ela enseja 1000 interpretações diferentes, né? Então, nesse caso, por que o museu colocou numa obra assim, hashtag crush, para um homem que está na beira da morte, com uma mulher nua do lado dele, para assim, acalentar, para simplesmente aquecer a hora da morte, uma mulher jovem, linda, bonita e tal, né? Então, assim, e aí o museu interpreta crush. Será que é crush, né? Será? Será que ela não foi? Ela foi ali, ela foi obrigada a ficar ali, obrigada a ceder as vontades de um rei que estava moribundo, né? Então, assim, e aí, como eles interpretam? Então, por que eu estou falando isso, Juliana? E, assim, me deu um insight. Porque o diálogo com as artes, eles são muito abertos e depende do olhar de quem vê. Então, alguém lá no museu, um curador, sei lá quem, resolveu achar que aquela mulher deitada com o rei Davi na cama ela que ali tem uma situação como essa, né? Que é talvez. Então, isso só para começar esse bate-papo para falar realmente que depende do olhar de quem vê, né? Depende de quanto ele é aguçado. Eu não sei quem é que falou, tem um teórico que fala que eu acho que é o Rui Oliveira, quando ele fala sobre, lá no Jardins de Boboli, sobre ilustração, ele fala que às vezes, para ver uma imagem, às vezes é preciso pensar no escuro primeiro, né? Em vez do claro, né? Então, tudo isso para falar que na minha pesquisa, principalmente no mestrado, inicialmente, depois eu passo a falar sobre a minha carreira de escritora, é que realmente esse olhar, que ele é um olhar transformador, e ele é seleto, mas pode não ser, ele é com base no repertório de quem olha, tá? Né? A arte. E aí foi por isso que isso me chamou bastante atenção, porque quando eu estava fazendo lá na PUC, eu fazia especialização em literatura, eu estava estudando a morte na literatura infantil e juvenil, né? E aí eu me deparei com um livro da Lígia Bojunga, que era um livro que falava sobre, narrado por um menino de 11 anos de idade, que tinha um melhor amigo, e esse melhor amigo se suicida. Esse melhor amigo é um pintor. Aí eu comecei a fazer, enfim, fiz a pesquisa para apresentar lá na PUC e tal, sobre realmente a temática violenta, né, na literatura para crianças e jovens. E aí você começa a cavar na pesquisa, a gente começa a achar petróleo. Eu brinco que a gente acha petróleo. E aí eu achei um petróleo, assim, impressionante, que do ponto de vista da criação e como escritora, me fisgou. Porque a Lígia Bojunga, para escrever aquele texto, ela interagiu com obras da Tomi Otaki. Então, ela viu obras da Tomi Otaki. Ela na verdade, foi uma obra de encomenda. A editora, na época, que era Berlendes e Vertec, ofereceu para ela 9 telas da Tomi
e falou assim, Lígia, por favor, nós estamos aqui num novo projeto para a editora e eu quero aliar arte pictórica com literatura. E eu queria muito que você escrevesse um texto dialogando com essas artes, né? A Lígia, como é a Lígia, né? Enfim, ela não quis, ela recusou. Primeiro, porque ela tinha acabado de ganhar o Hans Christian Andersen. Então, ela estava toda Bombando. poderosa e, assim, e meio que mangou da proposta. Mas a Donatella Berlens, que era uma editora na época, e isso é muito importante, que a Donatella Berlens é uma das primeiras mulheres nos anos 80, assim, a realmente querer produzir livros de qualidade. A Berlens Vertecchia era, na época, uma livraria assim, que nem uma Cosac Naif, né? E ela começa a insistir, ela não aceitou o não da Lígia Bojunga. E ela começa a insistir. E é interessante porque ali já foi, tá bom, vai, manda as telas. Aí ela mandou as telas da Tomi, né? Aí ela recebeu as telas e ela falou assim, ai meu Deus, o que eu vou escrever, né? Pensando nisso, né? Então ela tem uma interação com essas 9 telas para poder produzir o texto. E aí, de novo, voltando no porque eu falei lá do Davi com a Abzag no Pedro Américo no começo, né? Então, assim, o olhar, no caso da escritora Lígia Bojunga, para produzir um texto, né, dialogando com as obras da Tomi Otaki. Então, assim, isso é muito curioso, porque do ponto de vista do escritor, né, que é no meu caso, assim, por que isso me fisgou? Porque é interessante para mim tentar entender como funciona, né, o criar, né, o criar do escritor sobre um texto, né? Então, para mim, essa genética era a que me instigava. E aí eu fui avançando, né? E ela escreve uma história com muito conteúdo que você não fala assim, você não diz que ela está interagindo com uma obra de arte. Só que a primeira publicação do livro tem essa interação, o texto verbal com as telas da Tomi. E tem várias situações assim que funcionaram bem. Inclusive, uma delas até estudo num congresso que eu vou apresentar da Abralic agora, que vai ter em novembro, que eu vou falar, que é um duelo literário da Ana Maria Machado com artistas populares. Então, eu sempre gosto muito quando o processo de criação... O que me interessa? O processo de criação artística do escritor, para saber como funcionou isso. E, especialmente, eu fico mais chegada ainda quando esse diálogo é com a obra de arte, porque eu me enriqueço, assim, eu me nutro, eu sou meio curiosa, eu acho legal saber. Mas, no meu caso específico, o meu caso pessoal, Flávia, nenhum dos meus livros eu dialoguei com obra de arte. Mas são belas obras de arte, né? Toda tem a mesma relação. Prismas são tiradas de um outro olhar, de um olhar para outras coisas. Sim, sim. Talvez uma fotografia, talvez uma aventura, talvez... Mas, assim, o que me chamou bastante atenção foi isso. Foi esse link, e a Lígia faz isso bem, ela dá conta, porque você não percebe o texto dela, porque num primeiro momento você pode parecer que aquilo vai limitar o seu criar, né? Isso vai criar uma certa barricada, assim, ou seja, eu tenho que falar com ele, com esse texto, tem que ter a ver. E imagina o processo inverso, do ilustrador tendo que ilustrar um livro de quem está escrevendo, né? Então, isso é exatamente o que na maioria das vezes acontece, certo? Então, como isso acontece, né? Como isso acontece? E aí é exatamente o mesmo processo, só que aí é invertido. E é isso que eu achei que foi o grande pulo do gato para mim, porque é como se, neste caso, o escritor fosse o ilustrador. Porque vem primeiro a primeira obra, que é a obra pictórica, né, que já existe, e você vai conversar com ela, né? Normalmente é sempre o contrário, os ilustradores, os pintores sempre se apoiaram nas obras de arte, né? Você pode ver Giotto, Rafael, Michelangelo, eles tinham diálogo com as artes gregas, com a literatura, né? Com a literatura grega, e aí disso eles criavam.
né? Disso eles criavam. Então é muito curioso. Tô agora fazendo um curso sobre as bruxas na história da arte. Estou estudando história da arte e eu estava focada na produção do século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, da historiografia das bruxas nos quadros, né? Então, esses pintores que produziam essas obras, por exemplo, Goya, por exemplo, deixa eu ver um outro, Waterhouse, Dury, que são esses pintores que fizeram as bruxas, né? Eles tiveram contato com uma literatura, né, antes. Então, por isso que esses diálogos me instigam, né? E neste caso, do escritor, sobretudo quando é o escritor, né, que vai ter que fabricar um texto, uma narrativa baseado no ver, no seu ver, na sua tradução sobre a imagem. Então, isso é muito bonito, né? Então, por isso que eu gosto, e é por isso que eu estou estudando. É legal isso que você está falando, né? Dessas relações. Num momento você fala de como os pintores bebem na literatura para a produção da arte pictórica e de que forma, muitas vezes, os artesãos, né, da palavra, né, os escritores, eles bebem nas pinturas, por exemplo, para a produção dessas obras também. E algo que é muito interessante, eu vou dizer, no geral da sua produção, né? Eu não conheço o Catassol, eu já disse, e não conhecia o... de todo jeito, né? Vários jeitos. Vários jeitos, esse eu não conhecia. Mas, assim, no geral, principalmente essa sua literatura que vai transitando ali por quase chegando no juvenil, e principalmente as suas crônicas, eu acho que você dialoga muito com um tipo de arte, que é a fotografia. Ah, você acha? Eu acho. Nos textos, quando eu leio, eu tenho a impressão que você está me colocando diante de uma fotografia. E dessa fotografia que captura um momento. Eu acho que por isso que... eu acho que eu já contei isso para você, que uma das coisas que eu mais gosto que você escreve são as suas crônicas facebookianas, né? Teve um tempo que foi mais gritante, porque eram microcrônicas, mas elas tinham uma potência ali, né? E muitas vezes eu ficava assim, mas será que isso é verdade que a Rainha está contando? Ou ela está ficcionalizando uma situação? Porque eu via muito do seu olhar de humor para as situações do dia a dia, mas às vezes eu falo assim, gente, qual é o limite? Isso é pouco importa, né? Tanto faz se era real ou se era ficção. Mas eu via aquilo como um retrato de um momento que acontecia, né? E eu vejo isso em algumas obras suas. Então, eu acho a sua relação com a fotografia muito grande. Em especial... Você é crítica teórica de primeira, Juliana. Então, assim, escutar isso para mim é como saber de mim, sabe? Porque eu mesma não tenho não tenho essas intenções. Eu sou muito intuitiva, lógico. Lógico, eu tenho um preparo para escrever texto que a gente adquire, até mesmo com a prática, com fazer, mas assim, eu tô até surpresa com o que você está me falando. São muito bom. Fotográficos, Então, essas crônicas eu tenho muito material até para juntar já, né? E eu até agora estava preparando a minha da vacina, mas como eu ainda não tomei a vacina, eu espero que a minha próxima crônica seja sobre a vacina, sobre a fila que eu vou enfrentar sobre a vacina, né? Porque, para quem não sabe, eu escrevo crônica. Eu estava com mais assiduamente, principalmente no ano passado, na pandemia, né? Agora eu estou dando uma parada porque eu estou muito envolvida com o término do doutorado, mas assim, eu sempre que posso e sai e desce o santo, eu escrevo crônica. Mas muito legal saber disso. Eu não sabia dessa relação com fotografia, mas eu fotografo, eu tenho um hobby que é a fotografia, mas eu não tinha ligado, eu não tinha essa consciência. Uma coisa que você poderia fazer, eu até trouxe aqui, falei assim, como com a Flávia a gente começa assim e vai parar sabe Deus aonde, né? Porque essa coisa da hipertextualidade é muito forte na gente. Alguns livros em que a fotografia ela não é um registro, ela funciona como uma ilustração. E aí eu
Eu vi na... Deixa eu ver qual que você tem aí. E aí eu acho legal você pensar, se você for publicar essas crônicas em um livro, mesmo que digital, que você traga suas fotografias, né, sobre isso. Então Não. eu trago um deles, que é o Contra... Eu tenho esse livro do Roger esse. É. Eu tenho. Então, quer ver? Eu vou pegar uma cena aqui, por exemplo, para quem não conhece, a gente tem essa brincadeira, né, com a bailarina, e aqui é uma fotografia, né? Então, a todo tempo, se a gente for pensar, são várias as artes, porque eu tenho a música, mas a partir de um silêncio. Eu tenho a dança nos gestos da personagem. Nós temos a literatura, né? Porque está sendo contada uma história. E ainda temos toda a questão da fotografia. Então, são diálogos interartes. E trouxe outros aqui, mas aí a gente está falando aos poucos. Aí, o que eu acho interessante, você disse algo aqui que eu fiquei pensando. Você disse assim, o curador, não sei se você disse essa palavra, fui eu que inventei, mas ele é um costurador. Ele é o quê? Um costurador. Né? Não sei se você disse bem essa palavra, mas a minha interpretação do que você disse foi isso. Então, que o curador é esse sujeito que pega meia e chiclete, né? E consegue colocar dentro de um espaço, dentro de uma organização, que aquilo vai criando esse fio coeso, né? Como no caso do crush lá. E aí eu fiquei pensando, o seu interesse, na maioria das vezes, é pelo processo da produção. E, no meu caso, da recepção. E eu Você é a recepção total, né, Ju? Você está treinando essa professorada toda para saber entender o livro, entender contexto, texto, imagem, entender as importâncias e a transformação que isso causa, né? Agora eu tô do outro lado, assim, tô no limbo lá realmente do processo da criação, que é onde eu vou ficar. E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Aquele curador lá da galeria, ou mesmo o escritor, quando ele vai, né, capturando ali as suas referências para poder produzir a sua obra, do outro lado eu tenho um leitor que também é um curador. Né? Não podemos negar que é um tipo, e ele vai ler com os olhos dele, ele vai ter desde que ele não sei se ele vai ser mediado ou não, mas ele vai ter ele vai buscar no seu repertório de mundo os seus diálogos. E aí eu acho que sei lá, o tesão, o ápice de uma obra, de um livro, de uma literatura, quando aquele sujeito que escolheu os fios para fazer essa costura e aquele que lê, mesmo que não passe pelos mesmos caminhos de interpretação, né? Então, fulano disse isso e o sentido a ser chegado é isso, mas o quanto o repertório de mundo vai ativando, vou chamar de links, né? Porque a pessoa agora da tecnologia, vai ativando esses links nessa rede de interpretação, né? Então, eu acho que pensando nos diálogos interartes, desde a sua pesquisa do mestrado até a sua produção, convida para a gente olhar não só o quanto o artista pensa em possibilidades, né, de enredamento, e nós, leitores, vamos buscando também possibilidades de enredamento. Às vezes coincide, às vezes não coincide. Ó, o caso da Lígia Bojunga, por exemplo, né? Eu li os 24 livros, eu estudei no meu mestrado, eu já preparei cursos a respeito, etc., sobre Lígia Bojunga. Ela tem um livro que é o último dela, que ela publicou, que é o Intramundos. E por que eu me interesso pela Lígia Bojunga? Porque ela fala do seu fazer artístico nas obras. Então, primeiro, ela tem obras assim densas e difíceis de ler e assim não difíceis de ler no sentido da fluência, é muito fácil de ler Lígia Bojunga, mas as temáticas são muito árduas, elas são tocantes, né? E aí, quando ela fala sempre no final como ela escreveu, como aconteceu, para você, que ela chama para você que me lê, não são em todas as obras, né? Mas como eu estava falando do o Intramundos, que foi o último livro dela, agora, ela foi, e eu não tinha visto isso, talvez existam já outros modelos de escritores que façam isso, mas ela intercala a contação de como ela está escrevendo com a narrativa. Então, assim,
para o escritor, para mim, assim, é um banquete ler uma coisa, um livro como Intramuros, porque ela intercala. Ora, um capítulo é sobre o fazer narrativo, ora, o capítulo é a narrativa. E assim, então, essa mescla, né, da genética da criação que ela propõe para o leitor, mais a própria narrativa, isso tudo misturado, para mim é muito curioso, porque ela realmente está se desnudando, né? O escritor nem sempre fala o que leva a escrever. Ele, na verdade, ele está ali produzindo a história. Muitos deles estão produzindo a história. Eles não pensam assim, não querem às vezes revelar os bastidores, né? No caso da Lígia, o que mais me fascina é ela revelar esses bastidores e agora nesse último livro ainda imbricar no meio da história. Então, isso é muito para quem é para o leitor crítico e para o leitor que se interessa pelo escrever, é muito importante, né? Por isso que eu vou junto. Pode falar, depois eu comento. E essa não, era isso que eu ia te falar. Mas aí eu fiquei pensando se ela não estava dando uma de Flávia. Porque pode ser que. Eu não li o livro, tá? E nesse intercalar entre enunciado e enunciação, entre o plano do que expressa e o plano do conteúdo do que é expressado, se ela não está ficcionalizando nas duas situações. Quando ela diz que está pensando assim, se aquilo também não é meio Flávia, né? Tá mentindo, mentindo no processo, né? Tá criando uma ficcionalização em cima de um processo, né? Então, talvez. Acho. Se for meio Flávia, não tá fazendo isso, não. Se for meio Flávia, tá sendo idônea e contando como ela tá narrando, eu acho, né? É o que eu sinto da Lígia. Eu conheço a Lígia pessoalmente, estive com ela lá no Rio em 2017. Fui visitá-la lá em Santa Teresa e passei uma tarde toda com ela, assim. E eu não senti, mas enfim, pode ser, mas é um artifício muito para mim que eu, como escritora, pesquisadora também, né? Porque eu sou pesquisadora, então assim tem isso para mim tem isso porque isso vai me nutrir talvez, né? No meu escrever, embora eu não ache que eu tenha os mesmos mecanismos. Meu mecanismo é outro. Meu mecanismo eu acho que é muito mais ligado com aventura, com o segredo. Portanto, que as aventuras de Bernardo, que agora vai sair novamente, a semana que vem já começa um pré-lançamento, né? Para uma nova editora, tá com uma roupagem linda. Juliana foi um artista geek que fez a nova. O Matheus Pfeiffer fez a capa, assim, tá assim muito bacana, assim a nova coleção. E aí eu tô falando sobre a experiência do escrever, né? E o seu diálogo, o meu diálogo, no caso do Bernardo, foi com uma arquitetura da Princesa de Cristal, do castelo do Palácio de Cristal. Então, foi o meu diálogo com a arquitetura. Embora eu não tenha entrado em contato quando eu fiz a primeira história, a primeira versão, eu não tivesse tido contato com a arquitetura, que é uma arquitetura da Revolução Industrial, dos palácios que eram feitos de cristal, que são todos montados de madeira, de madeira não, de ferro, e é todo envidraçado, né, que é o Palácio de Cristal. Então aí, veja o poder, né, da arte, porque isso é uma arte, a arquitetura é um tipo de arte, né? Então, só que a gente não tem consciência. Eu tô falando isso aqui com você numa espécie de terapia, sei lá, e tô trazendo esse ver, né? Esse novo e esse sentir, porque eu acho que foi assim que aconteceu. Essa história de ter um palácio de cristal, para mim, no meu imaginário, era uma coisa assim absurda. Eu falei, como pode existir, né? E existia na arquitetura da Revolução Industrial, que veio no século XIX, a mando do Conde D, que deu de presente para a princesa Isabel um castelo de presente. Então, assim, olha, me dá um castelo de presente de casamento, amor. Eu vou mandar vir de navio, tá bom? Vou botar no navio, ele vai navegar para você, seu castelo. Então, isso eu fiquei assim, como pode? Mas não pode, assim, o meu primeiro foi duvidar disso, dessa existência. E na verdade é uma arte, né? O Castelo de Cristal, o Palácio de Cristal em Petrópolis é uma arte arquitetônica. Então, isso foi o meu diálogo com essa arte, eu acho. É o meu primeiro livro, eu tô falando da experiência do meu primeiro livro. E indo nessa mesma linha,
a gente sabe, quando a gente fala de diálogos interartes, né, a sua pesquisa tem um foco na pintura, mas como você mesmo disse, né, no próprio Bernardo tem a questão da arquitetura, e a gente poderia falar da dança, poderíamos falar da fotografia, como a gente já disse, tantas outras, cinema. Nas suas outras obras, né, você reconhece, assim, mesmo que inconscientemente, diálogos, ou melhor, essa palavra, né, esse processo dessa escrita criativa, bebendo em outras fontes de outras áreas da arte? De outras áreas. Como, por exemplo, o cinema. Você falou dos Bernardos. Primeiro, Bernardo, eu tenho ali as guardiãs, eu tenho personagens que eu acho que veio do meu imaginário com o cinema, né? No caso do primeiro, as guardiãs caolha, que aquelas são, na verdade, é um estereótipo de bruxa, mas não são bruxas, elas ficam lá na Pedra do Sino e elas, não sei quem conhece a história sabe que elas fazem o fuxico vermelho, elas fazem um chale de fuxico vermelho, né? E o Bernardo tem que. O objetivo é ir lá pegar esse chale para levar, para dar de presente para o Víbora, né? Olha, quando você fala assim, meu Deus, eu escrevi uma coisa tão absurda. Mas, enfim, eu acho que isso, essas Guardiãs Caolhas, eu me lembro, assim, de ter visto um filme, qualquer coisa do gênero, eu não lembro, não sei dizer qual é. E eu acho que o Maremoto, esse livro que eu lancei o ano passado, eu acho que uma das minhas características pessoais de escrita é sempre reverenciar de alguma maneira o mito, porque o mito não é só eu que estou fazendo isso sendo especial, não é não. O mito está presente em todo mundo, de qualquer jeito, mesmo que a pessoa não queira. Então, assim, só que eu olho para o mito e eu trago o mito como uma premissa que eu gosto, ponto final, e eu não vou ficar dando tanta explicação, porque eu acho que ele é tão natural, ele está tão presente de alguma maneira que ele é inevitável. A diferença é que eu olho para ele. E no Maremoto, o mito das sereias está não só no meu imaginário lógico, né? Está no imaginário de quase todo mundo. Todo mundo tem um ideal de sereia na sua cabeça. Mas, assim, no Maremoto foi uma coisa interessante, porque antes, eu não lembro qual foi a ordem dos livros, eu escrevi um livro chamado Perguntadores da Garrafa, que saiu pela Editora Moderna. Esse livro dos Perguntadores da Garrafa é um livro que vai falar de filosofia para criança, né? Nessa filosofia para criança, eu coloco crianças lá em Santos, né, no emissário submarino de Santos. E eles encontram, de repente, estão andando assim, 2038. A história se passa no futuro, 2038 ou 2040, né? E eles estão lá andando, de repente eles tropeçam. Com quem eles encontram? Aí eles encontram os filósofos, né? E isso foi para ensinar as crianças a entender alguns conceitos de filosofia. É um livro encomendado, é um livro paradidático, mas enfim... o que importa agora, no meu caso, é a história. Mas eu coloquei personagens que são os filósofos, né? E aí, são duas crianças que jogam uma mensagem na garrafa, no mar. Jogam uma mensagem no mar e vai embora. E aí, essa garrafa é encontrada num outro local, numa ilha, por uma sereia-pássaro. Uma sereia-pássaro. Que é aquela primeira, não sei se você sabe, não lembra do Ulisses, da Odisseia, enfim, aquelas sereias gregas, né, que sobrevoavam as embarcações de Ulisses e tal. Então, esse ícone mítico da sereia não é novidade no Maremoto, no meu ponto de vista da produção artística literária, né? Eu lidei muito com essas sereias pássaro gregas, do mito grego, que encontram essa garrafa com uma mensagem, uma pergunta filosófica, que eu não vou falar qual é, mas elas falam assim, não, nossa, tem essa pergunta, a gente tem que responder essa pergunta para essa pessoa, vamos procurar os filósofos, e aí elas vão para um lugar, enfim, aí corre a história, que é uma mistura, uma mescla, assim, é muito doida.
Mas assim, o personagem mítico já estava no meu imaginário. E eu, nessa época, quando eu escrevi os perguntadores, eu tive que fazer muita pesquisa, mas muita pesquisa, para não falar besteira, para ser, enfim, para ser natural também, não ser uma coisa que fosse hipnótica, tipo assim, ai, vamos aprender filosofia. Então, né, o que é filosofia? Eu estudo, sabe assim? Não, não é. Eu queria uma coisa muito que Divertida. Que é a divertida, sua cara. que fosse espontâneo, mas ao mesmo tempo, sabe aquela coisa? Então foi difícil, viu? E eu escrevi muito, tive contato com pesquisadores que estudavam, enfim, essas coisas, a sereia ficou em mim de alguma maneira, né? E dessa vez eu queria produzir uma coisa que não que fosse o oposto dos perguntadores da garrafa, porque os perguntadores da garrafa é um livro para entender iniciação à filosofia para criança, né? E o maremoto é a outro lado do mundo, né? O outro polo, que é o polo da criação, que é o polo de uma personagem que não sabe quem ela é, se é homem, se é mulher, ela não sabe quem ela não sabe para onde seguir, né? Quem ela é. E como a gente tem esse dual, né? Esse bi, né? Na gente, essa coisa partida que a gente não sabe que caminho que eu sigo, não só na questão do gênero, estou falando em outras questões, né? Em diversas, né? Devo fazer A ou B, devo cursar A ou B, devo ter ou não ter, devo casar ou não casar, devo, sabe? Inúmeras, né? Então, assim, o ser humano já é dividido, né? Então, assim, eu tinha pensado nessa personagem, que é uma sereia que tem metade, que é metade humano e metade peixe. Lá nos perguntadores, elas são aquela sereia pássaro, né? Que tem na mitologia. Então, são bem diferentes. Lá, elas são sereias, aquelas sereias que não são confortáveis de ver, né? Quando você vê a produção escultórica delas e tal. E nesse caso, queria sereia com o corpo dividido, metade humano e metade peixe. E o pensamento dividido também, né? Então, ela foi um livro completamente extraído do meu fazer literário, que nesse caso eu entendo que é um pouco lírico também, porque eu escrevo bastante poesia, né? Então, eu sempre tenho, acho que essa característica, né, dessa poética. E ser uma coisa completamente uma outra coisa, dialogando com as atualidades, dialogando com as temáticas que a gente está tendo também, lógico, que são importantes, mas no ponto de vista humano geral, né, era entender uma personagem assim, que não sabe quem ela é. E quando foi feito o texto, todas as editoras recusaram, né? Mas por quê, né? Porque não, Flávia, isso daqui vai dar problema, não, isso vai dar, ainda mais com a mudança do governo, né, o jeito de ver sendo o conservadorismo vindo à tona. Então, eu tive muitas recusas do maremoto, muitas. Mas o Zeco, lá na Ozecon, ele falou assim, matou no peito e falou assim, eu tenho coragem de produzir esse livro. Dane-se o que pensam, não acho que vai vender, não acho que vai acontecer, mas eu vou publicar esse livro. Então, foi legal, porque aí ele chamou a Elisa Carareto teve o contato com, e aí a gente falando do diálogo entre as artes, né, que é a nossa temática aqui hoje, teve contato com o texto. E quando, na verdade, eu acho até, não sei quem é que falou, acho que é o Rui de Oliveira, que é um ilustrador, que fala assim, quando o ilustrador entra em contato com o texto e ele tem que criar a partir dele, né? Ele fica em contato com a aura do texto, né? Aí eu não sei quem lá na história da arte fala assim que é preciso tirar a aura da arte, né? Então, assim, eu fico mesmo nessa. E aí, olha o duplo, né, que nós estamos falando, né? Hã? É o Walter Benjamin. Isso, a gente tem que tirar, assim, achar que todo mundo fala, é uma santa, vai salvar a humanidade. Não vai salvar porcaria nenhuma, né? Então, assim, depende de quem vê, depende de quem olha, depende do que sente, é que nem oração, sei lá.
Eu não sou religiosa, então, mas para mim é onde eu encontro os meus templos são nessas conversas, né? Então, o que eu estou falando aqui, o Maremoto foi o oposto do Perguntadores em termos de criação, e são dois tipos de sereia completamente diferentes, né? E, no caso, a Elisa Carareto, quando ela teve em contato com o texto, ela teve em contato com a aura a aura do texto verbal escrito. E aí ela tem que criar, né, a imagem a partir dele. E não é uma coisa muito fácil, né, de se fazer. Se você for pensar, né, as pessoas acham que é fácil fazer livro para crianças e jovens. Não é, não, é difícil. É difícil, precisa de muita elaboração, precisa de muita fervura, né? Até você achar o ponto, né? Mas no final ficou um livro muito bonito e eu estou muito satisfeita assim, com o resultado. A gente fica, nossa, assim, desde que eu escrevo e quando eu vejo a produção do projeto gráfico, a ilustração e tal, a gente nunca, assim, nunca o que a gente espera, é sempre o melhor, ou às vezes pior e tal, mas é sempre porque é alguém traduzindo, né, da sua maneira, e você não tem controle, você perde o controle, o escritor perde um pouco o controle. Eu estou falando desses projetos que tem ilustração envolvida, né? Eu tenho trocentas mil coisas. Lantejola. Sim, só a partir dessas falas sua. A primeira delas, assim, quantas outras editoras perdeu Mané? Porque foi um sucesso. A segunda, eu fiquei pensando assim, você tem algumas obras que são paradidáticas, Sim. né? Como aquela que eu esqueci o nome, que o Paulinho até fez uma mini live. O Artimanha. O Artimanha, É, né? E tem a arte é a narradora. E aí, o que é interessante é que, assim, por mais que a gente tenha ali uma mini aula pelo universo das artes, é um texto extremamente divertido, uma perspectiva lúdica. Então, eu vejo nos seus textos, e tudo isso para chegar no ponto final daqui a pouco. Eu vejo isso nos seus textos, né? Então, aqui a gente sempre fala de pesquisa, né? A gente dá palpite do tipo assim, na semana passada a Sandra veio. Então, para quem está querendo enveredar para o universo da pesquisa e não sabe como começar, comece com uma pergunta, né? Ou brinque com um artigo. E eu fiquei pensando assim, quando eu terminar o meu mestrado, meu doutorado, eu quero escrever sobre isso. Sobre isso que você acabou de falar. Não necessariamente só no contraponto entre sereia, pássaro nos perguntadores da garrafa e no sereia, peixe, no maremoto, mas observar que nós temos dois propósitos com o texto ficcional, né? Um propósito que é paradidático, então que ele, por mais que seja divertido tudo, o intuito é que chegue a uma informação, né, um conhecimento, e um outro que é totalmente uma experiência estética, né? E que os dois são atravessados por um conhecimento, uma área do saber que é a filosofia. Então, olha que barato, gente, escrevam antes de mim porque eu não tenho tempo, porque vai ser uma delícia sobre isso. Dois livros que tem, porque as pessoas dizem assim, esses dias eu até entrei num perrengue aí. Gente, falando em paradidático, eu já penso chato. Eu falo, não, eu conheço um monte de paradidático que é divertidíssimo. O que eles não são é esse trabalho com a arte de muitas camadas pura e significativa, porque o próprio objetivo é que ele seja paradidático. Então, ele tem que ter Na verdade, o paradidático, ele apoia muitas jornadas de professor, muitas jornadas interdisciplinares na escola, ele tem um outro objetivo, né? Mas não significa que o texto não seja literário. Aí é um ponto. E isso é muito criticado na academia, aliás, né? Tem muita discussão a respeito. É importante eu escutar você falar, Juliana. É porque eu acho que assim, são duas coisas. Eu acho que o professor, o formador, o pai, ele tem que ofertar uma diversidade de livros, né? E que a literatura tem que pulsar na vida das pessoas. Mas o paradidático não é um texto menor. O problema é quando a escola só oferece um paradidático para matar dois coelhos com a cajadada só. Eu ensino o menino e ainda por cima trabalho com um texto ficcional, né? Isso é ruim. Mas eu ter isso e o, por exemplo, eu fico imaginando, eu como professora, se fosse possível, né? Porque depende de cada escola, trazer esses dois livros que são atravessados pela filosofia,
tem personagens semelhantes, mas que têm possibilidades de expressão muito diferentes. E compreender o quanto a arte, e o Maremoto traz isso, né, esse aspecto filosófico potente, né? Oh, desculpa, esse aspecto estético potente, e o quanto a filosofia ela não está ali para, como nos Perguntadores da Garrafa, uma coisa do tipo assim, vamos entender sobre um viés filosófico quem eu sou. Aquelas perguntas básicas. É uma pergunta íntima, né? Eu acho que o Maremoto ele traz um questionamento que, para além dessa coisa sei lá, desse dual, né? Do homem, mulher, quem eu sou, mas da gente mesmo. E aí eu fiquei pensando aqui. Primeiro, quando você pensa, pode ser. Fiquei pensando, da natureza da literatura contemporânea que o livro ilustrado funcione de uma maneira, vou chamar de coparticipação, né? Há muito tempo atrás, Ruth Rocha, Ana Maria Braga, Ana Maria Machado, e tantos outros aí, nós tínhamos um texto verbal que era mandado, nem se sabia para quem, para um ilustrador que fazia uma leitura, criava uma proposta. Na maioria das vezes, quando era ruim, texto verbal dizia menino caiu no buraco, texto visual dizia o menino caiu no buraco. Quando foi chegando mais para o final de 80, 90, isso foi melhorando, e aí trazia uma outra narrativa em diálogo. Mas era aquela coisa assim, se eu tirar a ilustração, ainda estava... O texto verbal mantinha-se de pé. E uma característica do livro ilustrado é que o imbricamento entre palavra e imagem é tão grande que se eu tiro uma das linguagens, o texto fica capenga. E você contando como foi o processo criativo, você teve o texto verbal, depois mandou para o editor, ia mandar para o editor, aí escolheu-se uma maravilhosa ilustradora que fez uma leitura, fez uma decupagem, né, tirou ali a essência do texto e construiu. E aí eu fiquei pensando, mas, gente do céu, quem que pensou no projeto gráfico? Porque antes de saber, sabe como eu achei que tinha funcionado? Tinha funcionado assim. Gente, vamos fazer um livro sobre... Chegou para a Elisa, né, e para o Zé, que falou assim, vamos fazer um livro que tem essa coisa do dual? Vamos! Como que a gente pode fazer? Vamos pensar um personagem que é dual. Quem? A sereia! A sereia! Então, vamos pensar no livro, então, que mostra metade. Bem, mas aí se a sereia tá... A divisória dela é assim na horizontal, eu tenho que inverter o livro. Então, o livro, em vez de abrir assim, a dobra vai abrir assim. Então, Flávia pensou, isso. Aí a Elisa pensou, então eu ilustro isso. E as duas foram costurando. E por que eu digo isso? Porque o projeto gráfico deste livro parece que foi tão bem amarrado que eu nunca na vida diria que leu o seu texto para pensar em algo. Parece que foi casado. E aí eu... Foi uma a Flávia Reis, Elisa Caraneto e Raquel Matsushita, que a Raquel Matsushita que faz o projeto. E ela que teve a ideia de fazer ele na horizontal, nessa dobra, né, para aparecer geralmente as metades da sereia, a metade está para um lado, a metade está para o outro, né? Então isso, o projetista gráfico é um livro assim desse tipo de arte ilustrativa para crianças e jovens. Tem um trabalho gráfico que tem que ser muito relevante. Eu digo isso até porque o Catasol, aquele meu outro livro que eu até vou mostrar aqui, o projeto gráfico dele, da Adriana Fernandes, foi primordial. A gente não tem ideia de quando o projetista faz diferença, né, na composição, né? Até mesmo na escolha, auxiliar na escolha do papel,
na escolha de como isso, na disposição, de quanto vai ficar, porque aquilo, quando imprimir, não sai, às vezes a tinta que é colocada na hora da impressão, não é a mesma coisa do você vê no digital. Então, assim, tanto a Adriana Fernandes no Catasol quanto a Raquel Matsushita fizeram assim magias, né? Porque é um livro que é para você ter uma experiência, o maremoto aqui. Não é só a experiência da leitura em si, é a experiência que é mais transcendente do que só ler o texto, né? Você imergir na obra de arte, você ir caindo com... A materialidade torna imagem, né? A dobra, o corte né? Que para muitos seria um problema, porque é onde que o livro costura ou cola, seja, ali o grampeia. Ele começa com águas claras, né? Águas claras. E aí, à medida que vai tendo conflito, vai escurecendo a água. Ele vai aprofundando a água. A água no oceano vai ficando mais escura. Então, assim, esses detalhes, tanto na própria da Elisa Carareto, na ilustração, quanto do projeto gráfico da Raquel, fazem toda a diferença, né? Do que você só pegar o texto. Mas quando você pega o texto, a primeira coisa é o texto. A primeira impressão é que fica. Então, assim, na verdade, neste caso, o Maremoto é o conjunto que faz o livro ser o que é, lógico. Se você pegar e só as imagens e ler, talvez não faça tanto sentido. Talvez você não mergulhe da mesma maneira. Então, o texto é importante ali, né? Tá tudo costuradinho. Porque às vezes tenho só nos livros de imagens, por exemplo. Nossa, eu peguei um agora, Juliana, que eu não sei se você viu. Esse aqui, ó, Natureza Morta. Não. É da Berlins. Eu ando paquerando muito, eu só ando estudando os livros da Berlins. Porque é justamente essa produção artística que me instiga bastante. É uma editora que produz. Mas é um livro que ele vai falar sobre ele é só de imagens, tá vendo? E o lugar do texto tem branco. Altamente discursivo. Oi? Altamente discursivo. Não tá em branco. Eu falei errado, tá invisível. Quem vai ler, será que ela vai fazer uma construção textual assim tão, sabe, que dê conta? Não sei. Eu só sei que eu fui tomada pela produção desse livro, chama Modelo Vivo, Natureza Morta, do Cárcamo, que é um aquarelista muito conceitual, né? Por que eu estou falando isso? Porque a produção do livro de literatura para crianças e jovens, ele tem inúmeras vertentes. Uma delas é esse que você impõe, e acho que agora está cada vez mais, eu não sei qual é a impressão, você fala melhor que eu, porque você manja muito mais dessa parte, né? Mas assim, está cada vez mais elaborado, cada vez mais antes não tinha uma preocupação nesse grau, né? Que tem. Eu até posso falar sobre isso, que faz parte da minha pesquisa, né? Que é uma característica, uma tendência da literatura contemporânea do século XXI, porque a gente chama de contemporânea. Eu estava hoje até revendo um texto do seu orientador, que está produzindo material didático, que ele traz ali que no meados de 1990 a gente já começa a contemporaneidade, né? Mas assim, então o meu recorte, como é de 2000 a 2020, essa relação palavra, imagem, design, né? Ela é que produz essa literatura complexa do século XXI. E algo que é muito bacana, que eu falo na minha tese, mas não é uma coisa minha, né? Muita gente já fala isso, entre elas é minha orientadora, que é aquela tríade do Antônio Cândido, né? Que é autor, obra, público. A gente começa a ter na contemporaneidade outros mediadores. Vamos pensar entre autor e obra. No primeiro momento, a gente tinha o escritor e o leitor. Agora a gente tem o escritor e o livro, por exemplo. Agora você tem o design, você tem um editor que compra essa proposta e investe, fala assim, não, eu vou pagar um papel assim, porque ao mexer aquele papel vai fazer o barulho da água. Precisa ser aquele papel. Precisa ser essa tinta, porque essa vai vazar do outro lado e vai dar sombra para não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente tem essas outras. Tem um design de papel, né? Nos livros objetos.
esse pessoal, os projetistas agora também estão tendo direitos autorais. Sim, Isso eu reparei, nos contratos agora que a gente firma com as editoras, também tem lá a cota autoral do projetista, né? Isso é característica do século XXI, porque antes não tinha nem o nome do ilustrador na capa. Agora ele é um autor, né? É uma composição. E aí, pensando em tudo isso, nessa relação autor-obra público, pensando na relação palavra, imagem, design, que o Maremoto mostra isso muito bem, eu fiquei pensando o quanto, no caso da Elisa ali, o que ela não fez é nós voltar a nossa conversa lá no início, né? Porque você pegou ali, bebeu na fonte do mito, e eu vou fazer uma ressalva antes disso. Toda vez que eu penso em mito, e Flávia, eu penso em literatura céltica ou coisa parecida. Literatura céltica, alguma coisa. Mas... Céltica, você... coisa. Nórdico, alguma coisa assim. Sabe? Nessa seara. Eu tô muito com o pé no Brasil. Muito com o pé no Brasil. Então, mas eu sempre imagino assim. Aí quando eu vi uma coisa muito Brasil, eu falei assim, não que você não escreva. Ah, gente, mitou para outro tipo de mito agora. Mas aí, no nosso início da conversa, quando a gente falou de beber nessas fontes, desse curador, eu acho que o que a Elisa acabou fazendo é uma coisa muito bacana. E aí vem junto com a Raquel, e esse trabalho de vocês merece todos os prêmios possíveis, é uma questão de tradução intersemiótica. Porque ela pegou aquilo que você trouxe na esfera da palavra e trouxe para a ilustração, não repetindo o que você disse, mas criando uma continuação, mas não em continuação assim, de mudar. Ah, Flávia veio até aqui, eu vou até aqui. Não é nesse sentido, uma continuação em termos de camada. É como se ela colocasse mais uma película. Então, quando a gente vai passando as páginas, olha, Juliana, minha experiência leitora, ao segurar o livro, eu não achei ele, né, gente? Aqui. Faz conta que é isso. Conforme nós vamos segurando e vai aprofundando, se mostrou que vai mudando as cores. Só que a minha mão precisa segurar mais no maior número de página. E essa densidade, né, assim, da coisa vai ficando tão mais complexa, tão mais profunda, o mergulho tão mais... Eu sinto no corpo, no segurar dessa página, sabe? Desse livro que vai pesando. Porque enquanto tá 50-50, tá tranquilo. Mas conforme isso aqui vai ficando mais pesado, eu acho que cria uma outra camada. Em resumo, vocês mataram. Era só isso que eu queria dizer. Pronto. Você é uma excelente crítica literária, teórica, assim, você é muito estudiosa, Juliana. Então, assim, tudo que você fala, eu sou assim. O meu ponto de vista, assim, tá mesmo no processo de criação. Então, assim, mas é muito bom escutar você quando você fala. Eu gosto muito de escutar você. Mas conta mais pra gente, agora são 8h06. Nossa, já tá falando o tempão já. A gente costuma ir até umas 8h30, às vezes passa um pouquinho, mas eu acho que é uma quantidade boa, né? Pra gente sextar, tomar um vinhozinho depois. Mas pra gente ir fechando, me conta mais dessa sua relação com diálogos interarte, seja em outros livros, como que você vê isso, em outros livros seus, em outros livros de outros livros, como por exemplo... Eu estou envolvida com a minha pesquisa do doutorado e eu acho que isso tem, assim, essa é uma premissa, né, que eu tenho. Inclusive, agora estou até procurando, estou estudando uma peleja da Ana Maria Machado, que é, assim, oriunda de um cordel. A peleja é um gênero do cordel e ela dialoga com barro cromado, com papel machê, com talha de madeira, sabe? Então, assim, estou estudando muito e assim, ela conversa com mitos, assim, tipo Lampião Sereia. Olha só, Lampião Sereia. Veja isso, eu preciso fazer uma terapia para saber o que fala com esses mitos. Mas tem Lampião, tem aquelas bandas de pífanos da arte popular, Nhô Caboclo, Mané Galdino, que são grandes artistas populares brasileiros escultóricos, né? E a Ana Maria Machado cria um texto baseado para dialogar com esses mitos também, porque não posso dizer que são mitos, cangaceiro, lampião, se tornam mitos, né?
E, enfim, então agora, no meu fazer, o ano passado eu fiquei muito ligada com essa coisa da pandemia e muito conectada com o fato de não ser da linha de frente, de ser lá da última, na linha de trás, né? Lá da última linha que eu brinco num dos meus textos. Então, assim, eu fiquei muito produzindo poesia e muito ligado com esse sentir do isolamento, que eu acho que é até legal a gente falar um pouquinho aqui. Eu não sei se você teve esse bate-papo com alguém, mas esse isolamento é um isolamento que provoca, né? E agora, com diálogos contra as artes, eu precisaria pensar, assim, você consegue falar bem melhor que eu. Outro dia eu estou agora na graduação da USP, como professora assistente, e eu peguei uma turma de literatura infantil 1, e a gente estava conversando de um diálogo, olha só, desse aqui. Todo mundo conhece. Marina Colasanti, ela dialoga, é um conto de fada lindíssimo, contemporâneo, que neste caso, aí é uma coisa engraçada, né? Porque aqui a produção, isso é legal para o pessoal entender. A produção do livro, ó, é um bordado. Não sei se ela é a moça Tecelã, ela é uma moça que ela... A maioria conhece a história, o pessoal que é de literatura deve conhecer, mas quem não conhece, ela é uma moça que ela tem um tear e ela vai... Tudo que ela imagina, ela vai construindo. Ela vai teando, eu quero um castelo, ela tem o castelo. Aí eu quero cachorros, ela tem a cachorro. Eu quero uma carruagem, ela tem a carruagem. E nesse livro, na verdade, foi um inverso, né? Porque esse texto da Marina Colasanti está numa coletânea de contos, e aí alguém lá da Global extraiu o conto e resolveu fazer o livro. Então, vamos pensar. Então vamos dialogar entre as artes, temas da nossa live de hoje, por sinal. Vamos dialogar entre as artes? Então, vamos criar um projeto em que o texto de Marina Colasanti, em que tem uma moça que tecelã, vai dialogar com bordado. Olha, que a ilustração é um próprio bordado. Certo? Então, assim, tem um determinado momento que é o verso do bordado. Que é o verso, que é uma hora crítica, uma hora do conflito, da introspecção da personagem. Olha, é o verso do bordado, até a parte de trás do bordado. Então, assim, aí é uma produção de um livro que é para dialogar com essa arte do fazedor artesanal, né? E fica magnífico o projeto. O que você acha desse projeto, Ju? Não sei. Eu e a Patrícia Romano, a gente publicou um artigo que está para sair agora, nos próximos meses, em que a gente fazia a teia, né, que esse livro-conto faz, né? Pegando os contos de fadas, e a gente vai para a ilustração, porque a gente pensa ali a questão do dialogismo e tal. E Olha aqui, só. relação com a obra de arte. É lógico, é uma Vênus. É uma Vênus. E o fio na mão, e aí mistura juntamente com os mitos das mulheres tecedeiras. Exato. E também com aquele mito a Penélope que constrói e depois desfia, desfia. Tem uma ligação mítica também. Impressionante. Por isso que eu estou falando, gente, o mito assim, inevitável, né? Só basta ter a consciência em relação a eles. Mas aqui Psique, né? Angela Lagos, esse livro é um primor, que não sei quem conhece, as pessoas conhecem, mas o mito da Psique. É lindo, esse livro é demais. E olha que legal, né? Ó, tem os furinhos. Que faz E a gente tem o espelho, né? Que é E aí, com isso, fica a noite. E toda essa escolha cinematográfica, né? Que a gente vai correndo, né? Eu tenho no meu livro, no meu último livro, Canto Algum, para você ver o diálogo entre as artes, né? Eu tenho um poema que é escrito, chama Psique, que eu acho que eu estou dialogando, porque eu perdi esse livro. E aí eu fiquei desesperada atrás desse livro que você acabou de mostrar. E aí, essa minha procura pelo livro da Psique, eu criei um poema Psique. Então, veja que é um diálogo, né? Lê aí, se for fácil. Eu acho. Ai, não, deve ser... Não lembro se... Chama Procura-se Psique. Onde é que tá? Desfeita, poema, na... Cadê? Procura-se Psique.
Êxodo. Ai, Ju, não. Ai, procura esse psique, 43. Nossa, Juliana, a gente tá indo para uns caminhos que eu nem imaginava, hein? Tava Viu? ia dar aula. Que bom. Procura esse psique. Ó, livro Canto Algum. Mostra o livro da psique aí. Não, Psique. vou Peraí. pegar uma agenda que tem a psique. O meu Procura-se Psique era procurando este livro da psique, gente. Só que assim, é a história da psique, não sei quem, para que todos conheçam. Bom, Procura-se Psique. Revira estantes, ondas, rebuscas, asas, cupidos, todo o escuro do mundo para encontrá-la. Implora-se aos portais, implora-se às Afrodites, aos quatro cantos do mapa submundi. Implora-se a escuridão onde se ama. Só psique se curva ao prazer e à tortura de um amor obstinado. Ó, Canto Algum, né? Baseado na arte. Esse é do ano passado. Esse O livro da Angela Lago, e o livro tá ligado com o mito. Então, logo, sou um mito. Logo, o papel do curador, lá do início da nossa conversa, o sujeitinho do fio, que vai juntando. Esse livro foi do ano passado, né, que lançou, né? O Canto Algum eu lancei no final do ano. Uhum. É um livro de poemas que eu escrevi no confinamento, assim, sobre a pandemia, né? Então, nossa, eu nem lembrava, olha só, eu nem lembrava que eu tinha esse poema, mas é um diálogo entre artes, concorda? Eu trouxe para a gente aqui, mais para fazer as relações do que necessariamente de comentar a respeito do quanto esses diálogos eles estão os mais diversos. Então, eu pensei a maior flor do mundo, né? Que um dos nossos diálogos que a gente tem aqui bem declarado é a questão do cinema. Então, a gente pode ver aqui que está pequenininho, vai aumentando e fica grandão, como se a gente tivesse um zoom, né? Então, se a gente pensar que nós temos um grande plano, depois tem um plano geral, acho que até poderia ser um plano americano, e depois a gente já tem esse corte, né? E depois, e aí ao final, como se fosse, isso aqui era um fade in, aqui a gente tem um fade out, porque essas cenas, elas vão. Ele fala assim, Juliana, tudo louco, eu nunca vi falar disso, não tem nada a ver no livro. Aí você vai olhando assim com uma lupa, porque essa é a delícia do livro, e a gente acha essas ações cinematográficas. Na minha dissertação eu falo um pouco dos movimentos de câmera e como isso vai construindo essa relação para um leitor diferente do século XXI, né? Que não é aquele leitor ali, né, básico, ele é hipertextual. Ele é hipertextual, ele é 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, e com várias áreas do saber, e com várias coisas. E ele... é isso. Quem que ilustrou esse livro? Nessa versão aqui é o João Caetano e tem uma do André Letria. Assim, particularmente eu gosto dessa. Não, mas assim, mas aí o que muda é assim, né? Quantas obras, quantos textos literários são chamados para novas composições, novas propostas? Por exemplo, Murilo Rubião. Murilo Rubião, que tem toda aquela produção dele, agora os mineiros estão fazendo isso, estão extraindo os contos dele, por exemplo, Bárbara, tem mais outros, o Teleco Coelho. Eu escrevi sobre o Teleco e o Coelho com a Joana. E eu sobre Bárbara, a Bárbara, que eu adoro, um livro que eu adoro. E aí ele chama... publicou livro. Saiu naquela revista da literatura. Livro. Então, mas o que eu fiz uma entrevista com José Olímpio, que é um cineasta que criou um curta-metragem sobre um dos contos do Rubião, que era do cinema, né? E então, mas voltando na história do livro, um dos novos estudos das editoras agora é captar grandes ilustradores, grandes contos, às vezes extraídos de um fragmento, e fazer aquele fragmento
ter uma outra conotação artística, uma outra arte. Então, quando você lê Bárbara, produzido pela Marilda, ilustrado pela Marilda Castanha, por exemplo, é um Bárbara. Quando você lê dentro da coletânea do Murilo Rubião, é um outro Bárbara, né? Então, isso é uma tendência, né? Estão se fazendo. E tem os livros contos, os livros contos e os livros poema, que a gente tem o Ismalha do Odilon, né? Malha, por exemplo. E aí você também brinca com a outra, com uma transposição que não é só retirar por exemplo, retirar de um livro, retirar de uma coletânea, mas você cria uma outra linguagem, né? No caso ali, a própria dobra. E essas coisas, tem um aqui que eu trouxe, não sei se você conhece. Esse aqui. O Rei... Não, esse eu não É li. o Rei do Luiz Tati com Renato Morricone. O Morricone é fantástico, né? Luiz Tati, um cara apaixonado pela música. E o livro vem como se fosse uma caixinha de LP. Esqueci como que chama. Nascendo, é um sol nascendo, assim. Isso. E aí vai brincando com toda essa questão da música e olha como o pictórico se mistura. É muito interessante, né? Você vê que é uma partitura, né? Ó. Do lado da direita, a partitura, que é para o lado que tem... Muito bom. Na verdade, é do lado esquerdo, é porque tá espelhado, tá? E o texto dá conta, o texto é bom. Sim, o texto é maravilhoso. Então, falando nesses diálogos, então eu tenho imagem, porque isso aqui, vou chamar dessa partitura, é uma imagem, que aqui fica sonora, e toda essa brincadeira, né, com a materialidade de vir dentro do LP, de brincar, como você disse, de tirar aqui de dentro, como ver o dia nascer, vou pensar na mesma lógica, tem um que é sobre dança, né? Que é o Astroneto, Dança no Espaço, do Conexões Criativas. Eu amo esse livro, porque, ó, conforme você vai abrindo, é quase uma dança mesmo, o processo de manifestação. E aí, você vai abrindo. Vamos dizer que cada verso, vou chamar assim, ele tá Aí ele já inteiro. O livro desmonta inteiro, eu já deixei de ler. Flávia. Então, vai brincando com a expansão do universo. Não tem texto? Tem texto? Não, só pictórico. E aí, cada uma dessas aberturas vai construindo esse movimento, né? Desse abrir. Tem, para dizer que não tem, tem, porque tem um diário de bordo. Tá? Aí, nesse diário de bordo, aí a gente tem o texto verbal funcionando em forma de poema, mas ele tem essa brincadeira também, né? Do próprio exercício de ler. Mas nesse sentido aqui, dessas chamar de filipetas, né? Essas não tem, isso é só ilustração. E aqui a gente tem o movimento da dança, né? De como ele vai abrindo, como ele vai brincando, e por falar do espaço, e tem o texto verbal aqui. Um outro que também... Eu de vários jeitos, que tem aquele espelho, encontro com o espelho, e aí você abre, você vê o espelho, é um tipo de interação, assim, né? Tem aquele... Por dentro do espelho, que eu não sei, eu nunca sei se é professor ou professor, acho que é professor, que para você ler, você tem um espelho da Kozak, você tem que ler pelo reflexo. Aí tem outros, esse aqui chegou ontem, eu já fiz até uma resenha para ele quando eu era resenhadora, mas eu não tinha esse livro, que é da Kozak, uma amiga conseguiu para mim. Esse artista maravilhoso chama Imita Bicho. Cai na tela. Olha que legal essa questão das sombras e das construções. Então, o que a gente vai tendo? Um cara que vai tentando brincar com a mímica, com o teatro, com o fantoche, com a dobradura, com toda a encenação, como chama? Esqueci a palavra agora. Com a encenação. Então, quanto as artes todas, né? Elas vão brincando e vão construindo.
Aqui, a fotografia ela é uma ilustração no Limericks das Causas e Efeitos, que o texto é da Tatiana Belink, é isso Eu que é adoro. legal, da Tatiana Belink, com as ilustrações do André Sandoval. E Assim, aí, eu conheço o André Sandoval, é maravilhoso. Eles fazem os limericks da Tatiana maravilhosos. Tem um que chama Limericks do Bípede Apaixonado, esse eu não tenho. Vou achar. que é lindo, inclusive. O André Sandoval ele faz essas imagens do bípede apaixonado, muito legal, muito legal. E aí, para eu terminar a minha partezinha aqui, que eu separei, esse que é um da nossa querida ex-professora Lúcia Pimentel Goss, que eu sou talento. E aí, eu acho que você podia se inspirar nessa brincadeira para fazer seus microcontos lá. Porque tem as fotografias, né? Tem um que eu não sei onde que eu enfiei, que é da Ruth Rocha com a filha dela. Ela fez os poemas e a filha fez as imagens. Acho que, na verdade, foi o contrário. A filha tirou as fotografias e ela fez os poemas em cima. E o último livro é esse. Esse livro é maravilhoso. Aqui eu estou falando de uma outra arte, né? Esse livro, ele traz... Eu vou até ler aqui, ó. As páginas desse livro contêm reproduções em silkscreen feitas artesanalmente sobre papel preto, de gravuras originais numeradas. Aí não sei falar o nome do carinha não, tá? Três dos principais artistas vivos da tradição Gondi. Cada figura é acompanhada por um texto que introduz o leitor ao imaginário Gondi, em que se integram os aspectos práticos, estético e espiritual do mundo artesanal. Nossa. Olha essas ilustrações. Ai, você precisa vir aqui em casa que eu tenho que te mostrar uns livros aqui. Quando acabar essa pandemia. Que você ia gostar, talvez se interesse até para sua tese. Né? Ai, não fala mais nada. Agora só defender. Fechar e defender. Mas pode ser para o pós-doutorado, tudo bem. Querida, amada, me diz o que mais você quer contar Ai, para gente. eu acho que o papo foi ótimo. Eu acho que fiquei super contente de ter falado. A gente deu uma circulada por vários campos. Eu achei muito bom estar aqui com você, conversar com você. Eu acho que a gente. Pergunta, então. Vamos ver o pessoal aqui, se tem alguma pergunta. Ó, sim, teve muita gente, maravilhoso, amo esse livro. Aí teve o Vitor, te amo, prima, sucesso. Teve no início uma menina que perguntou sobre o processo de escrita, perguntando para quem é aspirante, né, à escrita, se você teria alguma rotina, alguma coisa que pudesse ajudar, né? Aí, assim, como eu imagino que as fórmulas mágicas estão escassas na pandemia, aí eu até pulei aqui, e assim, aí tá mais nesse universo de parabéns, linda, maravilhosa, entrou o pessoal do grupo de pesquisa, você fosse o fã-clube da família, um monte de gente que ama os seus livros. E peraí, E aí, eu tenho uma pergunta. Vamos ver se alguém colocou mais. Não. Que é, qual é o seu livro no mundo, né, que você lembra agora, que tem uma relação da literatura com outra arte, seja lá qual for, que que você pudesse ir para uma ilha deserta, ou se você faça assim, ai, qual é? Ai, você. Pergunta mais difícil da noite. Putz, grila, vai você falar. Assim, eu tenho os meus preferidos. A gente tem os 5 mais, né, na mão. Tá bom, pode ser os 5 mais. Sei se ele dialogou, precisaria estudar para saber eu gosto do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, para mim assim, eu já dei ordem para ler trechos dele no meu enterro. Então, assim, Tomara que seja longe. oi? Tomara que seja daqui muito, muito longe. Mas assim, é um livro que para mim assim mudou meu jeito de ver a vida. O outro que mudou não é da antropologia, que é o Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, é outro que, mas também não tem diálogo com a arte da vida, né? Então, se a gente puder contrabalançar assim, então assim, é o Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que é o diálogo que ele tem com ver
o índio, ver o negro, ver o português colonizador, enfim, me fez entender o Brasil de um jeito que eu nunca imaginei. Então, acho que eu. Isso, mas é no campo da antropologia, que eu gosto muito. E no campo da literatura, assim, para mim, o que assim, mudou meu ver, assim, que me fez tirar palavras, que me fez fazer poemas sobre, é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. São os Você, primeiros que caem assim, mas tem outros, tá? Tem outros. quando você lê esse livro, indiferente se na sua tessitura, né, no fazer artístico, foi mobilizado outras áreas, outras artes, mas para você, o que que é? É uma fotografia? É uma pintura? É um... O que que você sente ali, né? Aquilo ali para você é uma arquitetura? Como é que é construído? Os 100 anos? É, para você, na sua impressão, leitora, experiência pura. Ai, Como Ju, é a arte de diálogo ali? Ah, amiga, eu quero expor você eu, pensando sozinho. eu vejo imagens, eu vejo a Castanheira, eu vejo o José Arcádio Buendia na frente do pelotão de fuzilamento, perguntando seu pai, levando seu pai para ver o gelo, sabe? Assim, eu conheço os. Então, assim, é um livro que foi muito marcante para mim, né? Você sente como se fosse uma. Eu já era leitora crítica, eu já tinha já. Daí tem os de infância e tal, que é o Shakespeare, o Sonhos de uma Noite de Verão, que aí olha só como também tem uma ligação com o mítico, né? Mas assim, vendo assim, agora assim, de antemão cai esse. Para mim, eu vejo realmente a imagem, as imagens. Não acho que é fotografia, acho que é filme. Você faz É. toda a juba lantejola. Ai, que legal, Flávia. Você, Assim, é você. Pode me perguntar. Você, o seu. meu, vixe Maria, será que eu dou conta? Ah, eu acho que sim. Tem um livro que eu amo muito, 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 muito. Tanto que esse livro vai ser, eu não sei se eu te contei, no dia 29 meu aniversário, eu vou quarentar e vou fazer um bingo. E um dos livros do sorteio, que é em prol, né, ações beneficentes do padre Júlio Lancelotti, que cuida de pessoas em situação de rua, é o Poemóveis. Eu amo Ai, esse livro, primeiro, né, porque ele tem uma questão da materialidade, que é o meu chamiguinho, mas eu acho que ao pegar a folha dobrada, que eu vou chamar de poema, né? Ao pegar o poema folha e eu abrir, aquilo para mim tem uma relação com a arte cinética. E eu sou enlouquecida pela arte cinética, eu sou enlouquecida por arquitetura, eu gosto muito, por exemplo, de questões de ilusão de ótica, de movimento, e eu acho que o Poemóveis ele reúne tudo isso, né? É uma poesia visual que é interativa, que é escultórica e que tem movimento, é um tanto cinética, e eu acho que uma das coisas mais lindas que existe de relação de diálogo interarte. Para além do sentido diálogo interarte que a academia traz, né? Porque hoje a gente esfacelou todas as barreiras e falou do que a gente quiser em relação de literatura e outra coisa. Mas exato. assim, estando na própria questão da acadêmica, do que é um diálogo interartes, eu acho que ele tem também essa relação. Mesmo que isso pouco importa, porque o importante é que eu olhe para ele e fale assim: meu Deus, esses dois, eles eram do babado. Júlio Plaza, de Campos, meu. Demais, Juju. Sempre dizer. É São... lantejola da Lajolo, você. Esses dias um amigo falou para Lajolo: ah, Lajolos e suas lajoletes. Chama de lantejola. Ela é mais legal. Bom, mas muito bom. Muito obrigada, Ju. Adorei. Eu não esperava, achei que foi muito bom conversar com você hoje. Foi uma delícia, eu agradeço, principalmente a gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes, estar disponível num momento tão difícil que assola o planeta inteiro, em especial o nosso país, né, que anda no pandemônio, além da pandemia.
tá aqui com uma tese, com N coisas, com família, né, e está disponível, está sempre alegre e compartilhando e entrando nas roubadas comigo, né? Porque a gente Ó, foi a minha primeira live da vida, a gente nunca esquece. não fez roteiro, a gente falou assim, olha, é o seguinte, o mote é esse, agora para onde vamos, para onde for. Bom, entrar, adorei, adorei. entrar nessas roubadas, compartilhar bastante do processo do seu processo de criação, trazer um pouco da sua pesquisa, né? Isso dá aquela aquecidinha no coração e eu sou extremamente grata. Gosto muitíssimo de você, te considero uma grande amiga. Estou morrendo de saudade da gente bater umas pernas em Córdoba, assim. Um congresso bem legal, bem longe. Longe, tipo assim, Bariloche. A Lígia esteve aqui e a gente estava falando, né? Que a gente viajou juntas para Portugal e para Espanha, né? Então a gente tem N histórias, tipo assim, se contar, acho que até desmoraliza a gente, né? De tanta vergonha que passa, né? Queria te falar que você é uma boa companheira de viagem. E eu queria falar para minha mãe, que a minha mãe está aqui, ela não pode comer glúten. E a Juliana, mãe, é essa daí, que também. Mas ela não pode nem com glúten, nem de mistura de cozinha, de nada, assim, tem que ser tudo separado. Então, assim, e eu admiro muito o seu jeito de lidar assim, com esse problema e assim, tocar numa boa é muito legal ter você viajando com você, viu? É muito legal. E aí eu vou ler aqui alguns recadinhos do coração para você, e aí te palavra para você despedir. Mari disse: duas pesquisadoras maravilhosas, obrigada por essa conversa, meninas. Denise Santana: maravilhosa vocês duas, parabéns, adorei. Tânia disse: adorei ouvir vocês. E aí, Ana, acho que Povoas. Povas, a Ana, Pirinópolis, ela é de Pirinópolis, ela é uma maga, essa menina, fada da fotografia, ela é uma fotógrafa excelente, maravilhosa. Delícia. E ela batendo palminha para você. Todo mundo, né? Arrasou, amiga. Maravilhosa. Então, últimas palavras aí para a gente dizer boa noite, meu povo. Gente, muito obrigada por estar aqui, ó, minha primeira live. A Juliana conseguiu me fazer uma live, porque eu sempre neguei fazer, mas foi muito bom. Ju, te adoro, muito obrigada. A gente está aqui a serviço, camelando, mas é a serviço da literatura, né? A gente vê mais leitores, mais pessoas mais sensíveis à arte, que agora mais do que nunca é importante. Muitíssimo obrigada, agradeço. Morrendo de saudade, que a gente possa se encontrar logo e que o livro das suas microcrônicas fotografadas por você seja um projeto de futuro. Porque... obrigada pela dica. Eu não tinha pensado nisso, mas você gosta, eu fico feliz. Beijo para você, beijo para todo mundo. Muito obrigada. Bom final de semana e a gente se vê na semana que vem com mais live por aqui. Beijo. Obrigada, amiga. Foi lindo. Tchau, querida. Fica bem. Tchau, tchau.